Olá, estamos entrando ao vivo pelos canais da Editora Teosófica, Facebook e Instagram. Ih, caiu o livro, meu Deus, tá desmoronando meu cenário. Dieguito já entrou, tem mais pessoal entrando, sejam bem-vindos. Então, live de segunda, fiquei várias semanas sem realizar a live devido a viagens, né? Deixa eu só ver aqui se está transmitindo certinho. Beleza, está ok, estamos ao vivo. O pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos. Então, iniciando essa live. Essa live que é para ser realizada toda segunda-feira, mas eu fiquei algumas semanas sem poder realizar, porque eu estava viajando com a Caravana Teosófica, dando palestras, né, com o pessoal da Sociedade Teosófica. Passamos em Cataguases, Belo Horizonte e outras cidades, Rio de Janeiro, Teresópolis, Juiz de Fora, e estávamos né, as últimas semanas nessa função aí. Então eu não consegui, achei que eu ia conseguir fazer durante a viagem, mas não foi possível, né? A gente acabou muito envolvido aí com as atividades. Mas agora estamos de volta e com o compromisso de toda semana realizar essa live. Então nós estamos na reta final da nossa obra. Quem acompanhou as lives anteriores, quem não acompanhou, está disponível na página do Facebook, no canal do YouTube da Editora Teosófica, que eu criei faz pouco tempo, tem só as lives lá por enquanto. Em breve eu vou disponibilizar mais materiais. E estamos então com a obra O Caminho do Autoconhecimento. Cada live eu abordo um capítulo da obra, é uma obra pequena, né? Então eu quase li a obra toda na íntegra durante as lives, porque os capítulos são curtos, né? E nessa live de hoje, então, o tema vai ser ação correta. Estamos, para quem está acompanhando, estamos no finalzinho do livro. Mais umas 2 ou 3 lives aí a gente finaliza. Depois aí vou pensar qual vai ser a obra, né, que a gente vai dar continuidade. Mas é importante finalizar primeiro. Muito bem. Então, começando o assunto, né? Eu marquei alguns trechos do capítulo para ler na íntegra e depois eu vou comentando, como sempre. Essa obra, então, publicada pela Editora Teosófica, autoria da Radha Burnier, eu já falei nas outras transmissões sobre isso. Então, a ação correta. À medida que o eu é compreendido e negado, pode-se dizer que existe uma verdadeira retidão na ação. Nas lives anteriores, nos capítulos anteriores, né, dessa obra, a gente viu que a Radha fala muito desse falso eu presente nas tradições orientais. Então essa autoimagem que a gente projeta, né, desse falso eu, e que segundo as tradições orientais, segundo a literatura teosófica, esse falso eu, esse ego criado, né, essa autoimagem, ela é a raiz aí de muitos dos problemas que nós temos nos relacionamentos humanos, nas relações humanas. Então aqui ela está salientando, né, que à medida que o eu é compreendido e negado, ou seja, esse falso eu, pode-se dizer que existe uma verdadeira retidão na ação. A ação não se torna correta através das regras da sociedade ou de códigos de comportamento aprovados por convenções sociais. A ação correta surge de uma mente que descartou a noção do eu, a falsa personalidade, e destruiu os grilhões forjados pelo egoísmo. Então vejam que ela traz um conceito de filosofia esotérica muito profundo aqui, né? Que na medida que nós nos libertamos dos grilhões desse falso eu, a ação correta surge naturalmente. Então ela diz que uma mente que está liberta dessa autoilusão, que é comum na condição humana, ela começa então a desenvolver naturalmente uma ação correta, que não vai ser uma pressão social que vai realizar esse trabalho por nós. Então é um conceito interessante, né? Ela continua aqui com uma citação da obra Chave para a Teosofia, que
eu tenho aqui em algum lugar, aqui, então, a Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica. A citação diz o seguinte: a ética é a alma da religião sabedoria, e a teosofia tem que incluir ética. Ela precisa purificar a alma se pretende abrandar o sofrimento, mesmo o sofrimento físico. Então aqui ela está dizendo, né, que o sofrimento na condição humana vem dessa mente que não está adequada, ou dessa alma que não está purificada. Ela continua: uma conduta verdadeiramente ética, nesse sentido, é o único modo de libertar-se do sofrimento, pois impede que seja gerado mais sofrimento. Assim, toda religião autêntica tem como base a ética. Aqui a gente tem aquele princípio, né, que é apresentado em algumas obras teosóficas, que fala muito a questão que o assistencialismo, né, o paliativo, ele é importante, uma tarefa nobre e útil, né, mas que a gente alimentar a alma das pessoas, que a gente ajudar as pessoas a ter essa mente purificada, essa alma purificada, que essa mente purificada vai conduzir uma ação correta no mundo. Então você vai evitar que essa pessoa e essa sociedade purificada, porque indivíduos compõem a sociedade, né? Então se os indivíduos são melhorados, né, é um princípio filosófico também, né? Se quer modificar o mundo, modifique as pessoas, né? Comece por si mesmo, que é a única pessoa que você pode modificar de fato. As outras a gente pode dar algum tipo de auxílio, né, de suporte, de informação, mas o trabalho é com cada um. Modificando os indivíduos da sociedade, a sociedade muda, né? Embora os mandamentos das diferentes religiões possam ter sido deturpados e depois modificados, a base universal da ética mostra que a religião não pode existir sem retidão. Então ela repete muito essa questão da retidão, né? De você ter uma conduta onde você observe suas ações. Ao menos o meu entendimento de retidão seria algo nesse sentido, de não deixar de realizar as ações, mas observar as ações. Em alguns momentos, sim, né, frear a nossa ação, né, quando a nossa ação está gerando dor, sofrimento para as outras pessoas, a gente deve tirar o pé do acelerador, né, como dizem. O Dieguito comentou aqui: é preciso transmitir além do pão. O Dieguito, né, trazendo uma referência bíblica aqui, né? Nem só de pão viverá o homem. Exatamente, é uma parábola, né? E a Dione, lá de Carlos Barbosa, lá do grupo de estudos, comentou: a dor é real, o sofrimento é opcional. Esse é um ditado popular, né? Bom, continuando, aqui tem uma outra citação de Blavatsky, que diz assim: uma árvore é conhecida por seus frutos. Também é um princípio bíblico, né? Tem uma parábola, né, que fala sobre isso. Então, as nossas ações demonstram qual que é o nosso estado espiritual, mental, emocional, etc. Então, não bastam boas intenções, a gente tem que ter boas ações também, né, para equilibrar aí a balança, né, do mundo. Uma quantidade limitada da verdadeira ciência é melhor do que uma grande quantidade de ensinamentos não digeridos e mal compreendidos. Essa é uma outra citação de Blavatsky, né? Então, que é melhor que a gente tenha um conhecimento pequeno da ciência oculta, ou da ciência espiritual, ou da teosofia, mas que a gente consiga colocar em prática isso, consiga aplicar na nossa vida, do que às vezes a pessoa ser uma enciclopédia, né, ter uma memória muito boa. Claro que isso também é útil, mas a pessoa se tornar um erudito, saber todas as situações de cor e salteado, mas não conseguir aplicar isso na sua vida, né, ficar só no plano do intelectualismo. Então ela diz que você ter dois, três conhecimentos bem aprendidos que você consiga colocar em prática é melhor do que ser uma enciclopédia vazia. Ela continua nesse raciocínio. Mesmo pouco autoconhecimento pode ajudar a humanidade a avançar rapidamente até alcançar uma estatura moral capaz de trazer paz e harmonia aos seres humanos. Veja só, mesmo pouco autoconhecimento
pode ajudar a humanidade a avançar rapidamente até alcançar uma estatura moral capaz de trazer paz e harmonia aos seres humanos. Eu achei muito profundo, né? E aqui tem mais uma citação. Essa obra é cheia de citações, é muito boa para quem quer conhecer literatura teosófica, porque ela cita vários outros livros. Essa outra citação é do Idílio do Lótus Branco, da Mabel Collins. Eu tenho aqui também, da editora Teosófica, em língua portuguesa. E diz o seguinte: a alma do homem é imortal, e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Profundo, né? Então esse capítulo, ele vai... Ó, Catherine está online, da loja Teosófica Yeshua, que eu faço parte lá de Caxias do Sul, que honra. Tem outras pessoas ali online também, né? O Assis, os outros não consegui ler ali, que ele vai subindo ali, né? Mas sejam todos bem-vindos. Então ela continua nesse raciocínio. A alma do homem é essencialmente a faculdade de conhecer e compreender. Então, o que nos difere dos animais, por exemplo, né? Essa nossa capacidade de desenvolver a autoconsciência. Né? Os animais têm consciência, mas, segundo as tradições, dizem que só nós temos a autoconsciência, né? A capacidade de reconhecer a nós mesmos e desenvolver o entendimento das coisas. Então, isso é o que a gente tem de mais especial, isso é o essencial da alma humana. Né? Não é a nossa força bruta, não é habilidades físicas que a gente pode ter, que também são importantes, são ferramentas para viver nesse mundo e realizar o que a gente tem que realizar, mas o que nos diferencia é a nossa capacidade de compreender as coisas. Então, a alma do homem é essencialmente a faculdade de conhecer e compreender. O que caracteriza o ser humano é a qualidade da sua consciência. Então, quanto maior pureza nessa capacidade de compreensão, é o que define a nossa qualidade, né? Como ser humano. Ele tem consciência do ambiente, da natureza dos objetos, dos outros seres humanos e de outras formas de vida. Então, a questão da meditação, da observação, da autoobservação, que é tanto salientado nessa obra, que eu comentei nas outras lives, e também em outras obras teosóficas e outras obras espirituais, orientais, ocidentais, de várias tradições, fala muito disso, né? Então, de observar os próprios pensamentos, observar as próprias ações, observar o mundo, observar a natureza e desenvolver essa compreensão mais profunda. A natureza está aí para nos ensinar, o mundo está aí para nos ensinar, e a gente... se dermos a chance, né, o aprendizado ocorre. Eu vou pular uma parte aqui, né, eu marquei alguns trechos também para não ficar longo. A ideia é que o vídeo fique entre 20 e 25 minutos, para não ficar muito cansativo. Nos vários aspectos da vida, a grandeza da civilização depende de como ela incorpora valores como a beleza, a harmonia, a liberdade, a integridade ou Dharma, e assim por diante. Aqui, Dharma, né? Dharma é um conceito que a gente encontra em várias tradições. Há várias ideias sobre a palavra Dharma. Alguns dizem que é a pessoa realizar a sua própria vocação. É uma interpretação, né? Muito comum, inclusive, até em palestras teosóficas, no pensamento teosófico. Para os budistas e outras tradições, o Dharma é especificamente o caminho espiritual. O que define esse caminho espiritual, aí a gente pode desenvolver aqui esse assunto durante muito e muito tempo. Porque para uns o caminho espiritual é justamente o que eu falei antes, é justamente você desenvolver a sua vocação de acordo com as necessidades do mundo e de acordo com as suas habilidades, suas aptidões naturais. Ou seus dons. Né? Eu não gosto muito da palavra dom, porque prevê algo que a gente já veio pronto para realizar. Né? E é verdade que qualquer habilidade que a gente tem que desenvolver. Né? Mesmo que eu tenha um talento para música, vou ter que estudar música para desenvolver isso. Mesmo que eu tenha um talento para filosofia, vou ter que estudar para poder desenvolver isso. Então eu não gosto muito dessa palavra, mas pode ser utilizada. Né? Então alguns entendem o Dharma como você colocar essas suas habilidades, essas suas aptidões, essas suas qualidades, que dizem, né, que nossas experiências, para quem
é adepto de uma visão reencarnacionista da vida, dizem que a experiência, o conhecimento que a gente desenvolve nas outras vidas volta na vida posterior, né, como habilidades, como potencialidades, como tendências, tanto as coisas boas como as coisas ruins também. Né? Então a gente vem com tendências, a alma tem suas tendências a repetir o que ela já fazia. E o caminho espiritual talvez seja justamente trabalhar essas tendências, né? Frear as tendências negativas, digamos assim, né? Que gera mau karma, que gera sofrimento para nós e para os outros, e potencializar as nossas qualidades. Tem um outro trecho dessa obra, e outras obras também que falam, que é muito difícil você parar o pensamento, de você parar uma tendência. Né? Então o melhor é você substituir. Porque é muito difícil parar de pensar no elefante colorido. Né? A gente fica pensando, se falar qualquer coisa aqui, a gente vai ficar pensando naquilo, e é muito difícil parar aquele pensamento. Mas a gente pode praticar o que alguns autores chamam de substituição nobre. Você substituir aquele pensamento, você substituir aquela atitude na sua vida. Né? Às vezes a gente tem uma atitude tendenciosa, a gente tem um vício, por exemplo, né? Enfim, aí posso citar muitos exemplos, né, mas não queria também especificar tanto. Mas um vício de conduta pode ser, não precisa ser uma dependência química, algo assim. E é muito difícil parar, né? O melhor é você substituir, você encontrar outras rotinas, outros hábitos mais salutares que você possa substituir isso. Bom, mas voltando à questão do Dharma, alguns acreditam que é um pouco por esse caminho. Outros, né, já acreditam em algo mais técnico. Né? Então, os budistas originalmente não se denominam budistas. Né? Hoje sim, né, mas antigamente não. Eram os praticantes do Dharma. Então o Dharma é o caminho espiritual, o caminho para a iluminação, ensinado pelo príncipe Siddhartha Gautama, né, o Buda Shakyamuni. Então essa é uma outra interpretação. O Jagito comentou aqui, controle da mente. Alguns usam, né, essa terminologia. Eu sou adepto da lei do menor esforço, costumo dizer. Então eu não gosto muito da palavra controle da mente porque parece muito difícil. Eu acho que a gente pode educar a mente. Nossa mente é mal educada, a gente pode ir educando ela. A gente pode, essa questão da meditação, da observação, da autoobservação, a gente pode perceber as tendências que não são muito legais e praticando essa substituição. Né? Então, se livrar também de sentimento de culpa, que também só nos atrapalha, e colocando tendências mais salutares. Vou continuar. Falta só um trecho pequeno. Esse capítulo é muito curto, né, do livro. Por isso até que eu dei alguma complementada no assunto. Todos esses valores indicam realidades intangíveis, mas ainda assim totalmente válidas. O desenvolvimento do espírito humano está na consciência ampliada e, em última análise, na expressão perfeita dos valores internos e inerentes da própria natureza da consciência. Então vejam que, mais uma vez, ela salienta, né, que a qualidade dessa consciência, ou dessa nossa capacidade de ter consciência das coisas, é o que, na visão dela, né, qualifica a qualidade da nossa alma, né, o desenvolvimento da nossa alma, ou da nossa própria consciência. Aí são interpretações, né? O Jagito deixou um comentário aqui, que a nossa vontade de ser melhor seja mais forte que os defeitos. Isso aí, Jagito, né? A gente tem que ir se esforçando aí para lapidar essa pedra bruta que é o próprio ser humano. Bom, essa live era isso, né? Esse é o capítulo que eu queria abordar, o assunto que eu queria abordar. Se alguém quiser enviar algumas perguntas, aí tem alguns instantes aqui ainda, né? O próximo capítulo da obra, então, vai ser a fonte da felicidade. O que será que é a fonte da felicidade, de acordo com essa visão da Radha Brunier, nessa conferência que ela realizou, que acabou virando depois esse livro. Então, segunda que vem. Então, essas lives, sempre nas segundas-feiras, 20 horas, nos canais da Editora Teosófica, @Editora Teosófica no Instagram,
e no Facebook, facebook.com/editora teosófica, e posteriormente também eu estou disponibilizando esses vídeos, além deles ficarem, né, na página do Facebook, no Instagram por 24 horas, também estou disponibilizando no canal da Editora Teosófica no YouTube, que foi recém-criado, tem poucos seguidores ainda, mas vão lá, sigam, né? Em breve também eu estou preparando os conteúdos inéditos aí de instrutores, não, de estudantes avançados, né, de espiritualidade, como a própria Radha Brunier. Eu tenho algumas gravações em fita cassete, estou convertendo para MP3, lá da década de 80, década de 90, quando ela veio para o Brasil. Do Ravi Ravindra também, eu tenho palestras dele, de um ou dois seminários que ele realizou no Brasil. E eu tenho esse material e tô editando, né? Então em breve aí teremos conteúdo inédito aí no canal da Editora Teosófica no YouTube. Então acompanhem, sigam lá, botem lá no sininho lá para avisar dos alertas, que em breve vai ter conteúdo de altíssima qualidade socializado nesses canais. Grato por assistirem, até a próxima segunda, boa semana a todos.